Obrigado. Então a Epístola aos Hebreus nos dá essa oportunidade. Qual? De ter acesso ao entendimento, à compreensão dos irmãos da igreja primitiva, qual o entendimento que eles tinham do Antigo Testamento, qual a visão que eles tinham do Antigo Testamento. E aí aqui vai dizer que está repleto de referências e alusões do Antigo Testamento que oferece um rico conhecimento da interpretação cristã primitiva. Interpretação sobre o quê? Sobre a história, sobre a adoração do Antigo Testamento. Porque perceba, não está distante para nós, né? Só fazer aqui uma linha do tempo, rapidinho. Ó, uma linha do tempo aqui. Aqui, 2025. Aqui vou considerar 3.000 aqui. Antes de Cristo. Aqui é o período de Cristo. Aqui é o do escritor aos Hebreus. E nós aqui. Perceba que de nós aqui, 2025, para cá, não está longe? Né? Mas para quem está aqui, para cá, não está pertinho? E quem está aqui, para cá, não está mais perto do que a gente? Né? Nós daqui para cá, está longe, não está não? Mas esse daqui para cá, não está mais perto? Então, esse aqui está nos dando a oportunidade, em 2025, de entender qual era a interpretação deles a respeito daqui e daqui. Entendeu? A Epístola aos Hebreus nos dá essa oportunidade. A gente lendo a Epístola, a gente vai notar ele fazendo a narrativa. E ele vai narrar dizendo o quê? Como era antes. Perfeito, a ótica mais próxima do período, dos fatos, né, de quando aconteceu. Entendeu? E da contextualidade ali, da sua região. O que o povo falava, em que o povo cria. Qual a visão deles para Cristo? O que eles enxergavam em Cristo? Como eles enxergavam Moisés? Como eles enxergavam Abraão? Como eles enxergavam os pais da igreja? Entendeu? Ele dá essa oportunidade. Inclusive, naquela relação linda, única, da Galeria dos Heróis da Fé. Né? Que é aquela galeria lá de Hebreus 11. É lindo aquilo ali, não é não? É um resumo ali, uma síntese é muito maravilhoso. Então ele nos dá essa oportunidade, a Epístola aos Hebreus. Aí vem com algumas advertências, obviamente, né? Mais do que qualquer outro do Novo Testamento. Só que essa advertência é com alerta, né? Que a gente até falou na aula passada, foi na aula passada, sobre o perigo da apostasia. A gente já falou aula passada, então precisa repetir aqui, né? Né? Discutimos ali sobre o Hebreus 6, né? É polêmico. Mas ficou razoavelmente claro, né? Ou não? Né? Ficou claro que a gente vai resolver, obviamente, né? Não tem como resolver um texto polêmico, mas é uma possibilidade. E aí ele traz aqui um paralelismo de Hebreus com Romanos, dizendo que Romanos foi dirigido à capital do mundo gentílico, da época, né? Do império, era a capital. E Hebreus, a capital da nação judaica. Dois destinos diferentes, né? Romanos trata da relação do rei com o seu reino universal. E Hebreus trata da relação do rei com a nação da qual saiu. Ou seja, considerando aqui Jesus sendo rei e vindo de uma nação judaica. Então, falando do rei, falando da nação que saiu. Dá para entender?
Entendeu? Ó, Jesus, ele tinha qual naturalidade? Né? Judaico, ou judeu. Né? Jesus era ou não? Amém? E belemita, né? Belemita. Tá? E aí, ele veio para quem? Jesus, Cristo veio para o judeu. Ou não foi? Né? Só o que aconteceu? Os seus não receberam. Por que fala seus? É o da seu povo, sua nação. Já pensou? Né? Então é por isso que ele diz, aí trata da relação do rei, quem é esse rei aqui? Jesus, com a nação da qual saiu. Deu para entender? Por isso que Pilatos, sabiamente, ousadamente, botou lá na cruz a plaquinha, Rei dos Judeus. E aí uns foram questionar, né? Não diga Rei dos Judeus, diga que ele diz. Né? Tá vendo, né? Como é? Aí Pilatos foi ousado. O que eu disse está dito. Acabou, não muda. Né? Tá certo ele, tá não? Porque se ele tivesse alterado, ele disse, aí ia fragilizar muito. Eu ia ficar assim, não, ele não é. Ele diz que é. Se auto-intitulou. Aí eu pergunto, isso tem validade? Moral? Se não tem moral, quanto mais jurídica. Não tem validade, entendeu? Ele mesmo. Qual testemunho Jesus mesmo falou? Qual testemunho tem valor falando a pessoa dela própria? Nenhum. Mas se outro falar dela, aí tem. Né? Enfim, aí vem aqui algumas atividades de Deus no livro de Hebreus. Até rima, né? Atividade de Deus no livro de Hebreus. Aí, uma das atividades que vai falar aqui é que Deus, aqui na narrativa da epístola aos Hebreus, ele é um Deus que fala. É um Deus que fala. E aí vai dizer aqui, ele falou antigamente aos pais pelos profetas. Ele falou nos dias do autor através do seu filho. Ele pode falar conosco do mesmo jeito que ele falou antigamente. E Deus continua a nos falar através da sua palavra. Né? Continua ou não? E aí ele vai citar aqui, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então é um Deus que fala. Ele também vai dizer que é um Deus que faz. Ele pode operar milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, do mesmo modo que operou milagres, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aí vai trazer a citação. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então é um Deus que faz. Também é um Deus que edifica o crente. Aí vai dizer que Deus ensina que Ele edificou todas as coisas. Deus edifica vidas para a salvação eterna em Cristo Jesus. E ele vai trazer a citação. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Por isso que a gente não conta dificuldade para dizer o quê? Graças a Deus. Se eu arranjei um emprego, o ímpio vai dizer assim, é porque eu fui atrás, é porque eu botei o currículo, é porque eu me capacitei, eu tenho capacidade para ocupar essa vaga. Aí ele entra dizendo, é mérito meu, eu fiz o curso, eu me inscrevi, fui para cima, falei com um, falei com o outro e estou aqui.
E o crente vai dizer assim, ó, graças a Deus, Deus me abençoou com essa vaga, com esse emprego, entendeu? Aí o outro vai dizer, mas não é porque tu sabe fazer isso, tu tem esse curso, tu tem essa capacidade. É, mas tudo isso que eu tenho é por causa de Deus. Mordomia cristã, exatamente, né? Somos mordomos, não é nosso, né? Até os filhos não é nosso, né? É do Senhor, é um presente de Deus para nós. A Bíblia diz que os filhos são dádivas, presente. E aí, também vai falar a respeito das bênçãos de Deus para o crente. Que Deus abençoa todos os que se fizeram filhos por intermédio de quem? De Jesus, único mediador da nova aliança. Aí a citação, ele diz, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Deus também, ele é aquele que chama o cristão. E diz assim, uma das atividades de Deus, aqui ele vai falar no capítulo 11, verso 8, que nos ensina que ele chama profetas para o exercício da sua vontade. Diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, ofereceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele chamou, né? Foi só um chamado que Deus fez, chamou, ele foi. E agora, finalmente, vamos entrar na canonicidade do livro. Tá? O cânon sagrado, ele aconteceu em razão dos concílios. Né? Tivemos aí vários concílios, inúmeros, e cada concílio para discutir um assunto, ou dois, ou três. E no concílio era determinado os critérios, porém a oportunidade para que pudessem apresentar os livros que entendessem ser inspirados por Deus. Dentre eles, tinha o livro ou a epístola aos Hebreus, porém foi rejeitado no cânon. Por que foi rejeitado? Porque nada mais, nada menos, ele não tem autor identificado. Só por isso. De quem é isso aí? Quem escreveu isso aí? Não sei. Né? De onde veio? Não sei. Para os hebreus. Né? Hebreus. Era. Hebreus. E aí? Na ótica humana, vocês aprovariam? Hã? Isso. Pouco provável, né? E aí, irmão Pedro, você aprovaria? Não faz sentido, né? Tem um autor, Tá mais esclarecido, né? E tu, Bianca, aprovaria? Na ótica humana, tu aprovaria a canonicidade de Hebreus, do livro? Não, né? É muito comum a gente entender isso, né? Que não aprovaríamos. Só que tinha um grupo de pessoas, meio doido aí, que eles aprovaram e foi de cara. Foi, eles aceitaram e foi de cara. Disseram, não, isso aí é de Deus, meu filho, é de Deus. Entendeu? De cara logo. Só que esse povo, eles não tinham credibilidade, principalmente no concílio. Não tinham credibilidade. Por que eles não tinham credibilidade? Não se assuste, viu? Mas
Eles não tinham credibilidade porque eles eram muito espiritualistas, né? E aí, como eles eram muito espiritualistas, os que estavam no concílio para analisar, para saber se aprova ou não olharam somente para a essência da epístola, olharam para aqueles que estavam aprovando, olharam para os espiritualistas. Só que os espiritualistas, eles seguiam uma religião chamada de montanismo. Essa religião, montanismo, ela foi fundada por um homem chamado de Montano. E aí o Montano fundou o montanismo, que tinha como essência da doutrina a espiritualidade, ou seja, o Espírito Santo. Espírito Santo, eles buscavam mesmo assim. E aí, os montanistas, eles acreditavam piamente mesmo, assim, muito forte, em profecia. Também defendiam com unhas e dentes o quê? Uma relação do homem com o Espírito Santo. Eles também acreditavam fortemente na revelação e visão espiritual. Tá feia, né, a letra? Esse povo, os montanistas, ou da religião chamada montanismo, eram considerados vou dizer assim, a igreja que estava compondo o concílio, e também a cultura na época, eles eram tidos como seita. Como era tido como uma seita, e eles acreditavam piamente na inspiração divina da epístola aos Hebreus, logo, para o concílio, a epístola aos Hebreus não passava de um livro qualquer, que um bando de espiritualistas estavam espiritualizando ele. Entendeu? Tipo assim, que livro é esse? Ah, é o do montanismo? Ixi, né? Isso aí mesmo não, vai pra lá. Vai pra lá com a tua heresia. De quem estava dando atenção, exatamente. Perfeito. Perdeu a credibilidade por conta daqueles que estavam acreditando, defendendo. Só que aí veio um período que eles era uma seita, e por ser seita, né, acreditavam que eles pregavam heresia.
Aí aqui vai dizer assim, ó, o fato dos montanistas heréticos, já traz, vai dizendo já, né? Os montanistas heréticos terem recorrido a Hebreus para apoiar alguma de suas concepções errôneas, já considera também a concepção errônea, fez demorar ainda mais sua aceitação nos círculos ortodoxos. Só porque os montanistas estavam usando a epístola para defender o que eles acreditavam. Aí isso fez com que demorasse. O círculo ortodoxo não aceitava. Ixi, não, Hebreus, tire daqui. Só para a gente ver, irmãos, a gravidade que é tomarmos decisões ou analisarmos, fazer a nossa análise crítica com base no conhecimento humano ou na experiência humana. É muito perigoso. Aqui para nós, como nós classificamos a nossa crença? Eu vou botar aqui numa visão ampla e depois vou restringir um pouquinho. Na visão ampla, macro, aqui no Ocidente. Agora eu vou reduzir um pouquinho, diminuir. Do Ocidente, os pentecostais. Aqui no Ocidente, os pentecostais. Quem é pentecostal? Acredita ou não na espiritualidade das Escrituras? Né? Acredita? Quem é pentecostal, acredita. Quem não é pentecostal, não acredita. Acha também que é assim, que é tipo fanatismo. Né? É exagero, é sensacionalista. E aí, quem é pentecostal acredita. Quem é pentecostal acredita ou não que a palavra de Deus ela é como uma profecia. Assim, ela é uma palavra que vai cumprir. Uma profecia, não é assim? Não é Deus falando que vai cumprir, vai acontecer? Se falou, vai acontecer. Apocalipse, né? A palavra toda, ela se cumpre, né? Está se cumprindo e ainda vai cumprir mais. Né? É assim ou não? Ou nós somos parciais, a gente acredita apenas no Novo Testamento e não no Antigo? E não acredita na uniformidade da Bíblia? A Bíblia toda, inteira, completa, né? Cristo. Igreja. Exato. Exatamente. Né? Então, assim, os pentecostais. E aí vamos agora estreitar um pouco mais. Aqui no Brasil, as igrejas pentecostais acreditam ou não na profecia, na inspiração do Espírito Santo, no manifestar do Espírito Santo, nos dons espirituais, acredita ou não? Acredita, né? Acredita. Ou estou errado? Acredita, né? Agora vamos estreitar um pouco mais, na Assembleia, né? Falar de casa. Nós acreditamos ou não? Sim, né? A gente até entende que o batizar com o Espírito Santo é uma evidência em falar em línguas. De tanto que a gente acredita, né? Tem os reformados que não acreditam não, né? Assim, precisa disso não. Entendeu? Mas nós, e são pentecostais também, mas nós entendemos que é evidente. Enfim, agora percebam que nós, olhando por esse aspecto, por essas características, somos mais parecidos com os ortodoxos ou com os montanistas? Entendeu? Por exemplo, lendo a Epístola aos Hebreus, nós acreditamos que ela é inspirada por Deus ou não? Sim, né? A gente acredita? Apesar de não saber nem quem foi que escreveu, a gente acredita? Apesar de não ter noção assim de quase nada
de precisão da escrita, a gente acredita? Né? Não acredita? Alguém tem dúvida que Hebreus seja... Não? Não foi canonizada, né? Só que pensei que a gente está no processo de canonicidade, né? Entendeu? Está aqui, nesse processo aqui, tá? Faça de conta que ela não está aqui ainda. Que ainda não foi. E aí chegou na sua mão, você faz parte dos que vão avaliar para dizer se é ou não é. Qual o seu critério de análise? Lá na época, eles estavam de olho em quem acreditava. Esqueceram de olhar para a essência. Entendeu? É tipo aquele ditado. Tem um ditado comum que diz assim: diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Ou seja, por que não olha para a pessoa? Vai olhar com quem ele anda, vai dizer quem ele é. Está entendendo? Podendo analisar a pessoa, a essência dela. Entende? É um ditado que para nós tem validade, a gente entende que é verdadeiro, né? Acredita que é verdadeiro? Exato. As más conversações, né? 1 Coríntios, né? Coríntios, 1 Coríntios. Aí, eu gosto muito desse texto. Aí, se a gente for analisar, nós parecemos muito. Mas é muito mesmo, não é pouca coisa não. Não, eu confundi, eu vim olhar aqui, 1 Coríntios 6, 12, mas é outra coisa que eu... todas as coisas são listas, eu gosto desse aqui. Pensava que era ele. 6,12, não é 6,12 não. Eu vou consultar, eu vou olhar e realmente não é. Enfim, aqui para a gente observar o critério. Se a gente for olhar, qual era o critério dos que estavam avaliando, dizendo que não era inspirado, Hebreus, só por conta dos montanistas? Qual o critério deles? Você há de convir que o critério dele, um dos critérios que ele estava dizendo que a Epístola aos Hebreus não era inspirada por conta do montanista, em virtude de quê? O que levou eles a pensar isso? Foi o zelo, o cuidado, a cautela, certo? Tipo assim, não, calma aí, esse pessoal aí, eles são muito espiritualistas, muito alvoroçados, muito assim, tudo, eita, é Deus, eita, né? Não tem esse. E aí, não, vamos com calma aí, eles são muito assim, eles são muito espontâneos, vamos com calma, peraí, vamos analisar, não é assim não. Essa pessoa que está dizendo, vamos analisar, calma aí, ela está tendo o quê? Zelo, né? Cuidado, cautela, é ou não é? Só que aí, enquanto ela está fazendo isso, ela pode estar, não estou dizendo que está, ela pode estar fazendo um juízo errôneo do que não deveria ser. Por exemplo, ela está considerando aqui no caso, um livro, uma epístola, como não sendo de Deus, sendo que é de Deus. Nós julgamos que é de Deus, né? Ou não? Sim, né? Só que perceba que a gente julga que é de Deus só porque está aqui na Bíblia. Porque já passou por lá. Exatamente, que é. Agora imagina quem estava aqui, né? Aí eu me lembrei, quando eu estava lendo, eu me lembrei do Salmo 60, deixa eu ver aqui, Salmo, isso mesmo, 69, Salmo 69,
Versículo 9. Salmo 69, verso 9. Diz assim: Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. É óbvio que o texto aqui, ele está falando a respeito do compromisso que se tem com a casa do Senhor, com a obra do Senhor. Ele está dizendo: o zelo pela tua casa me devorou, que é, tomou tudo, todo o meu tempo, tomou todos os meus esforços, tudo que eu tinha à disposição, está tudo para ti. Eu entreguei tudo. Está tudo à disposição. Está entendendo? Está tudo à disposição. O zelo. Mas perceba que foi o zelo que fez isso. O muito zelo. O zelar demais. E aí acaba que a gente fica numa linha tênue. Fica no meio. E aí entra de novo aquela palavrinha que eu gosto muito e peço muito a Deus, que é o discernimento. É muito importante, irmão. Mas é demais mesmo, ao extremo, sim. Pode botar extremo aí nisso. Discernimento. Tem que ter. Não tem escapatória, tem que ter. Quem estava aqui para canonizar o Hebreus precisava ter discernimento. Para não julgar, dizer que não era de Deus, só porque quem estava acreditando era muito... não tinha, segundo eles, não tinha boa índole, não tinha maturidade espiritual ou intelectual para poder analisar uma coisa. Só que eles já tinham analisado e já estavam vivendo aquilo ali, já estavam lá na frente, tipo 5 casas na frente. E os outros cautelosos estavam ainda com cuidado. E isso acontece com a gente na obra de Deus. Os que se lançam, parece que experimentam logo. E os que ficam assim, não, peraí, não é assim não. Parece que retardam. Demora para chegar lá. Mas ele chega, e quando ele chegar, ele vai ter a conclusão de que, eu deveria ter vindo logo. Ou tanto de tempo que eu perdi, a vida toda na igreja, ainda não experimentei a graça do Espírito Santo. Tantos anos na igreja, ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Tanto tempo e eu ainda não senti aquela convicção do meu chamado. Entendeu? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, isso aqui, o muito zelo, acaba que impedindo de você experimentar mais de Deus. Entendeu? Acaba impedindo. É melhor você vir para cá. Discernimento. Senhor, estou aqui, vou me lançar. Me dá discernimento para que eu possa discernir, não classificar o que é teu dizendo que não é. Porque é um pezinho para blasfêmia. É um trisquinho de nada para blasfêmia. Porque quando é o Espírito Santo que faz e você diz que não é, e que foi não sei quem, a carnalidade, a compulsoriedade, o povo empolgado demais, a manipulação humana, não sei o que, euforia. Cuidado, porque pode ser o Espírito Santo. E se for, e você está dizendo que é a manipulação humana, você pode estar incorrendo no grande risco de pecar. Ufa, ficou mudo. Né? Zacarias, tá vendo? É nesse sentido, porque é melhor pedir a Deus o discernimento do que zelo. Não que o zelo não seja necessário, é necessário sim, com certeza. Mas, às vezes, o nosso muito zelo acaba atrapalhando. Foi o que aconteceu. Retardou, olha aqui, dizendo assim, o fato dos montanistas, aí classifica aqui como heréticos. Por que herético? Era o ponto de vista do comentarista aqui, né? Heréticos. Eles eram heréticos? Isso aí. Era muito parecido com a gente, viu? Se eram, nós também somos. Hoje estamos caminhando.
né? O fato dos montanistas heréticos terem recorrido a Hebreus para apoiar alguma de suas concepções errôneas, tipo assim, está escrito aonde? Lá em Hebreus. Ixi, né? Está escrito aonde? Em Hebreus. Entendeu? O que eu estou falando aqui está escrito aonde? Em Hebreus. O fato deles fazerem isso, qual foi o resultado? Recorrido a Hebreus para apoiar algumas de suas, fez demorar ainda mais sua aceitação nos círculos ortodoxos. Demorou ainda mais a epístola ser aceita por onde passava. E aí, quem era esse homem aqui, ó? Montano. Lembrei agora, vim. Ele era um crente que veio lá da região da Frígia, na Ásia Menor. Região onde quem pregou? Paulo. Pisídia. Né? Tem um bocado. É tudo assim, pequenininho. Então ele veio daqui, dessa região, Frígia. E daqui ele estabeleceu esse modelo de culto, aonde a essência do culto era buscar o batismo do Espírito Santo. Claro que um culto não pode se resumir somente a isso. Tem que ter pregação, tem que ter instrução, tem que ter louvores, né? Oração, a liturgia, né? Precisa ter, mas ele entendeu que eu não sei se ele era dispensacionalista. Eu não sei, posso até depois dar uma olhada. Mas digamos que ele fosse dispensacionalista, aí ele iria, talvez ele entendeu que estava na dispensação da graça, que é conduzida pelo Espírito Santo. E teve período de Cristo, o ministério de Cristo, e ele, quando foi assunto aos céus, e aí ele disse que ia mandar outro. E esse outro era quem? O Espírito Santo. Para conduzir quem? A igreja. Para que a igreja pudesse andar ouvindo a voz dele. Ele iria nos fazer lembrar. E aí o Espírito Santo é que está operando, né? Nesse sentido da dispensação. Talvez, eu não sei. Depois eu vou dar uma olhada, ver se ele era dispensacionalista. Não sei. Mas, digamos que ele fosse. Se ele fosse, talvez ele entendesse isso aqui. Dispensação da graça, sendo conduzido pelo Espírito Santo, operando na igreja. E aí o Espírito Santo é quem distribui os dons. E aí neles, no culto deles, tinha revelação, tinha batismo com o Espírito Santo, tinha visão, curas, no culto deles. E por esse motivo, as outras igrejas diziam que eles eram heréticos, eram uma seita. E eles pregavam e tudo, acreditavam na epístola aos Hebreus, dizendo que era uma epístola inspirada por Deus, era de Deus. Apesar de saber nem quem foi que escreveu, mas o teor da epístola é forte. Tipo nesse sentido. Aí qual é a ideia? É sermos, pedirmos a Deus o discernimento antes de classificar. Né? Uma vez o pastor Aurélio, ele disse assim, uma época, faz muitos anos já, ele estava dando aula, e aí na aula ele falou, irmãos, tem culto que eu fico assim pensando, meu Deus, o poder de Deus está caindo e eu não estou sentindo nada. Será que o erro está em mim? Aí ele começou a refletir, né? Se o erro está em mim, aonde é que está o erro? Onde eu errei? Será que eu errei em estudar demais? Será que eu errei em conhecer? Será que o conhecimento
traz frieza, indagações, né, que vão gerando. E aí ele disse que a conclusão que ele chegou é que às vezes nós, por conhecermos muito, acabamos incorrendo na análise mais criteriosa. Mais criteriosa, como assim? Se eu estou num culto e o pregador está ali dando lugar a Jesus e de repente o Espírito Santo começa a mover a igreja, começa a encher, você começa a perceber uns sendo batizados, outros chorando, outros sendo cheios pelo Espírito Santo, aí começa a ver aquele mover na igreja e você fica assim, olhando e, isso aí é porque o pregador ele falou mais forte assim, ó, receba! Aí você começa a pensar, ele usou o timbre da voz, é porque o tecladista está ali fazendo fundo. Isso. Como chegou aquilo? Fechado. Exato. Da fé, do lado espiritual, né? E aí ele disse, rapaz, será que é porque eu conheço, estou estudando bastante, estou lendo e vejo como é e como foi em outras épocas e eu estou vendo agora e isso me bloqueia? Será que eu não conhecer teria sido melhor, porque eu ia me render, me lançar, me deixar ficar no ar da graça, sem saber de nada, mas estava ali, mas estava na presença. Aí começa a pensar, né? Aí eu comecei a refletir. E isso, agora já recente, eu tive um professor que ele passou uma prova para a turma na faculdade, e aí no dia da correção da prova, todo mundo errou uma questão. E aí ele disse, o pessoal ficou pedindo para anular a questão, né? Essa tem que ser anulada. Ele, não, pai, essa questão está certa. Aí foi explicar a questão, deixa eu explicar para vocês. Aí explicou lá, era tanta da coisa para poder saber a resposta daquela questão. Era coisa demais, você tinha que saber vários fundamentos, várias legislações, tinha que saber muita coisa. Aí falou, realmente. Aí teve outra lá, que muitas pessoas erraram também, mas essa estava mais tranquila. Aí ele disse, pessoal, essa questão aqui que é difícil, ela realmente é difícil. Mas essa outra aqui, ela pega quem sabe mais. Como assim ela pega quem sabe mais? Ele diz, porque essa aqui, o que a questão quer saber é só isso. Ela fez um arrodeio grande para saber só isso. E quem sabe muito, vai no arrodeio dela, na contextualização, e aí vai imaginar 1 milhão de coisas, porque ele sabe, ele conhece, ele sabe que aquilo existe, e vai se perder. E aí, essa questão, ela pega quem sabe mais. Eu fiquei atento com aquilo, sabe? Eu sou muito assim, eu sou meio grudezinho, né? Você falar um negócio assim, aí isso aí eu vou levar para a vida. E eu comecei a botar em paralelo com a resposta do professor, né? No curso de teologia. Ele falou, rapaz, tem culto que por nós conhecermos, a gente sabe muita coisa, a gente acaba ficando frio ali, porque a gente fica muito analisando, fica muito assim, observando, fica avaliando. A pessoa está pregando, eu estou avaliando a pregação dele. A pessoa está orando, eu estou avaliando a oração dele. Ele está aqui, profetizando, eu estou avaliando aquela profecia. Entendeu? Por conhecer muito, você fica assim. É inevitável. Mas, se você não conhecer nada, quer ver um exemplo? Pregue para um afastado, uma pessoa que era pastor e se afastou. Vai evangelizar ele, você vai levar uma surra de Bíblia. Agora vai evangelizar um que nunca foi crente. Uma pessoa que tem sede de Deus, tem vontade de Deus. A abordagem é outra. Você não precisa nem falar muito. Uma palavrinha só que você fala, a pessoa já fica assim, eu preciso de Jesus mesmo, eu preciso, meu Deus, eu preciso tanto, eu não tenho força, mas eu quero. Né? A pessoa já fica assim, já vai se rendendo. Ela já se rende, ou seja, o que sabe menos, se rende logo. O que sabe muito,
fica todo bloqueado. Não, mas está errado. Tu sabe que essa interpretação aí ela é errada. Te ensinaram errado, porque ela é assim, assim, assado. Entendeu? Você volta engodado também, né? Entendeu? Então, assim, às vezes o muito conhecer acaba gerando zelo em nós. E esse zelo gera bloqueio. E esse bloqueio acaba que impedindo a ação do Espírito Santo. E aí, o que que faz? Eu paro de aprender? Jamais. Não pare de aprender. A nossa vida ela é assim, ó, um equilíbrio. Eu não posso nem estar de mais e nem estar de menos. Tem que estar aqui, ó, equilibrado. Este é o ponto. Por isso que Paulo ele vai dizer assim, não sejais demasiadamente bom e nem demasiadamente mal. Tem que ser temperado. Deus vai falar para Josué, não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Entendeu? Ou seja equilibrado. Anda reto na minha presença, né? Aí ele vai dizer foi para Abraão que ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Né? O que é ser perfeito? Nem é para cá e nem é para lá. É perfeito. Anda aqui, ó, retinho. O certo. Eu vou deixar de aprender? Não. Continue aprendendo. Vou deixar de conhecer? Não. Continue conhecendo. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que a gente conhece ao Senhor? Estudando, orando, meditando, indo para o culto, prestando atenção, se ligando, se entregando. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo. Tudo. Né? Então vamos lá. Vamos avançar. Aí, na canonicidade, aconteceu isso. E apenas ao redor do século IV, aí demorou, não foi? Só no século IV, meu amigo. Já pensou, hein? Por meio de Jerônimo, né? Na casa dos 300 por 400, né? Aliás, do 300 até 399. Já é o 5, exatamente. A contagem é para frente, né? Então, século IV é daqui, ó, do 300 até 399, depois de Cristo. Foi que Jerônimo e Agostinho, eles defenderam a causa da Epístola aos Hebreus, entraram no cano. E aí, ela foi canonizada. E aí foi quando, lembra que na aula passada a gente até falou que a partir do século V foi que passaram a definir, a classificar e dizer que o autor da Epístola aos Hebreus foi Paulo. Lembra? Aí começou daí. Depois dela ter entrado no cânon, que uma das barreiras era a autoria, ninguém sabia quem era. E aí, com o argumento de Jerônimo e de Agostinho, eles conseguiram fazer com que ela entrasse no cânon. E após a entrada no cânon, foram discutir a autoria. E na discussão da autoria, aí chega o século V, e aí definiram dizendo que é Paulo. Século XI. Né? É o 11 não, até o 16. Né? Do 5 ao 16.
É o 16, foi cerca de 1.100 anos. Né? Isso. Até o século 16, registrado com livros e tudo, Bíblia e tudo, dizendo que é Paulo. Alguns antigos, acho que é o irmão Zanildo, tem um, né? Tem um livro, alguma coisa, uma Bíblia que diz lá. Lá está escrito Epístola de Paulo aos Hebreus. Ele até mencionou na aula passada, ele falou que era, não sei se ele leu um livro ou tem uma Bíblia, alguma coisa assim. Ele mencionou, tem lá, ou alguns antigos, uma coisa assim. Na sua não tem não, né? Na sua de Jerusalém que você tem, Dá uma olhadinha. Né? Mas nessa época, na de Jerusalém, não estava definido, né? Não estava definido. É mais antiga, Enfim, vamos avançar. O valor teológico, né? O autor aos Hebreus apresenta-nos a superioridade de Jesus. Por causa da superioridade de Jesus, não devemos negligenciar tão grande salvação que ele nos concede mediante a sua morte sacrificial. Jesus, o Salvador Supremo, é também o sacerdote supremo. Vamos avançar. Valor teológico. Eu botei aqui século V Paulo, não é que eu estou afirmando que foi ele não, né? Estou só dizendo que é. É o que está, né? A partir daqui,